Fala, torcedor alvinegro praiano. Bom dia a todos. Pessoal, Vozvoda deu coletiva ontem, né? E a mídia comentou sobre a coletiva do Vozvoda e já especulou muitas coisas aí, né? Sobre o Santos. Tem gente acreditando que o Santos vai virar a chave, vai mudar de patamar. Eu também acredito, o Vozvoda é muito bom treinador. Tem a galera do amendoim que tá falando mal já do Vozvoda. Pelo amor de Deus, isso não é torcedor, isso é louco. Então vamos ver o que a mídia falou. Vamos começar aqui com um trechozinho pequeno, viu, pessoal? Pequenininho, do Troca de Passe. E após vamos ver também o que a mídia do ESPN, né? Do última edição, falou sobre a chegada do Vozvoda pro Santos, beleza? Olha só, o Santos, informação que está no nosso site, espn.com.br. O Santos quer contratar o zagueiro do Racing. Negócio que pode chegar a 22 milhões de reais. É o Marco de Cesare. Vamos seguir acompanhando essa história. Ô, Elton, como a Jalili falou, o Santos, neste momento, está 2 pontos acima da zona do rebaixamento. A gente já falou aqui, o Vojvoda acredita que tem um grupo que pode dar conta do recado. Há uma dose de coragem, sim, de aceitar esse desafio. Mas eu não considero esse desafio tão difícil assim. O que você acha? É muita coragem ou pouca coragem que o Vojvoda precisa para encarar este Santos, como eu disse, a 2 pontos da zona do rebaixamento? Edu, eu acho o desafio difícil. É um desafio difícil porque o Santos vem de um acesso que foi depois de um rebaixamento. E aí volta à Série A e flerta de novo com essa zona de rebaixamento. Tá bem próximo. É um time, claro, que precisa encaixar coletivamente e por mais que ele vá ter tempo, né? Porque só tem o Campeonato Brasileiro a disputar, é um campeonato já na metade, que ele já participou, né? Parte desse campeonato pelo Fortaleza, mas que agora ele vai ter que ter um sprint final e pensar em curto prazo. Não dá para planejar, não dá para você fazer uma pré-temporada, não dá para você colocar o seu estilo de jogo já na primeira partida e já tem que dar resultado rapidamente. É claro que é um desafio importante, mas ele é um cara, eu sou suspeito para falar, acompanhei o Vojvoda desde que ele chegou ao Brasil e essa trajetória inteira dele. É um cara que tem a paixão pelo jogo e a paixão pelo trabalho. Eu acho que isso não vai faltar, Edu. E eu acho que até pode dar resultado em curto prazo. E que é uma coincidência, a primeira partida dele no Brasil, quando ele assumiu o Fortaleza, foi contra o Fluminense. O jogo terminou empatado, mas foi o primeiro de uma história muito bonita que ele fez no futebol brasileiro. Eu acho que dará certo. Essa é a minha aposta nesse momento. Vamos lá, intervalo. Lugar novo, num lugar que está, em termos de gestão, não é de hoje, não é só da gestão do Marcelo Teixeira, mas muito defasado. Então, em relação ao Fortaleza, o Santos está alguns passos atrás e ele vai ter de centralizar essas decisões difíceis. Uma delas, por exemplo, se ele quiser jogar de forma parecida como jogava no auge do Fortaleza, que era um time que não tinha tanta posse de bola, mas era muito intenso, né? E todos os jogadores participavam no momento defensivo, todos ajudavam a marcar, ele vai ter de trocar jogadores. Ele vai ter de mudar o mecanismo e o sistema do time em relação ao que era com Pedro Caixinha, em relação ao que era, sobretudo, com Kleber Xavier. E até para acomodar o Neymar, para que o Neymar não tenha tantas responsabilidades, ele falou sobre isso, né? Que o Neymar é capaz de jogar de 10, como 9, mais centralizado, mas ele vai ter de colocar um time mais intenso e mais robusto em campo. E para isso, repensar. Roleiser, Barreal, Tiquinho Soares, vários jogadores que, quando o Santos não tem a bola, comprometem na marcação. E para um cara com o estilo do Vojvoda que a gente viu no Fortaleza, isso não é compatível, ainda mais com o Neymar em campo. Então essas escolhas difíceis ele vai ter que tomar. Então, o Leonardo Jardim no Cruzeiro, ele tinha até mais elenco ali, mais jogadores cascudos, e ele falou, eu não quero esse estilo. E trouxe jogadores com mais energia, com mais físico, incorporou o time e deu certo. E acredito que o caminho para o Vojvoda no Santos é esse. Entre o nível técnico do jogador e a entrega física e a entrega tática, eu acredito que ele vai escolher a segunda opção. Mas já não tem tanta gente de qualidade. O Santista já sente a falta de um time bom. Jogadores que você citou também são importantes tecnicamente. Eu abriria, por exemplo, mão do Barreal nessa concepção, mas não abriria mão do Roleiser,
daria um jeito do Neymar funcionar para o time. Eu acho que essa dicotomia que a gente faz, o cara que não volta para marcar. O caso do Neymar acho que é um caso à parte, mas todo jogador de futebol hoje em dia tem que ter a noção de que ele também tem que ajudar no coletivo. Todo jogador de futebol. Algumas coisas são fundamentais para quem joga futebol hoje. Essa história de bater pênalti. Bater pênalti, você tem que saber bater pênalti. Você é jogador de futebol, eventualmente numa série de cobranças vai chegar em você. Você tem que estar preparado para isso. Recomposição, mesma coisa. Alguns recompõem mais, outros recompõem menos. E eu acho difícil que ele tenha, Breler, à disposição as contratações que ele vai querer. Não, mas é que essa era a diferença no Fortaleza. O Fortaleza contratava pensando no estilo do treinador. Então, o Breno Lopes, por exemplo, foi uma contratação que o Fortaleza olhou com lupa ali e falou: ah, não, com o Abel no Palmeiras, ele não é uma grande estrela, ele não era titular do time, mas é o cara que, se precisar recompor o jogo inteiro, vai fazer. É cumpridor de função. No Santos, não tem isso, né? Ele vai ter de trabalhar com o que tem e olhar para o elenco e ver quem tem mais, nesse primeiro momento, afinidade com o estilo dele, porque ele tem realmente de implantar as ideias, porque ele foi contratado para isso. Como técnico, eu não tenho dúvida da competência dele. Ele é um técnico de ideias, ele é um técnico que enxerga o jogo, ele é um técnico de bom relacionamento, até onde a gente sabe, ele é um técnico que escala bem. Agora, o Santos vai dar as condições para ele? Ele falou de rendimento imediato. Eu acho que esse rendimento imediato não é a volta do DNA histórico do Santos. É uma melhora gradativa. Ele vai construir um trabalho. No próprio Fortaleza foi assim. No Fortaleza ele começa um trabalho sem expectativa. Primeiro grande jogo, o Fortaleza estreia contra o Galo no Campeonato Brasileiro, jogando fora. Foi a primeira vez que as atenções se voltaram para o Vojvoda, pelo jeito que aquele time encarou o Atlético Mineiro. Sem ter as condições inicialmente, claro, não era o favorito. Depois o Fortaleza foi construindo uma história. Ele não terá tempo para isso no Santos. Mas eu acho que ele vai ter que entregar em prestações, em suaves prestações. A gente vai ter que enxergar melhora no Santos. Um time que muda técnico como quem muda de roupa. Carille, que passou 2 vezes, tem uma frase, e é verdade, vale para o Vojvoda: se fosse fácil, não chamavam a gente. Olha, o que esperar do voivodismo? Primeira vez que eu vejo essa. Voivodismo é legal, hein? Voivodismo, hein, Eugênio? Esperar do Vojvoda. É que o Vojvoda no Fortaleza ficou tanto tempo, e durante esse tempo foram tantos times diferentes e tantas maneiras diferentes de jogar, que, assim, é difícil definir, né? Eu acho que os melhores momentos do Fortaleza com o Vojvoda foram momentos em que o Fortaleza foi um time que teve mais consistência defensiva e que contra-atacava muito bem. Foram os melhores momentos do Fortaleza. Quando tinha que propor, tinha mais dificuldade. A questão é adaptar isso ao Santos, que eu acho que o Santos precisa hoje. O Pascoal que sempre fala, tem que parar de perder para depois começar a ganhar. É a grande questão do Santos. Parar de perder significa o quê? Arrumar a casa, arrumar a defesa. A partir de uma defesa mais sólida, aí você começa a trabalhar para construir o ataque. E o Santos, para isso, precisa de um choque. Precisa daquilo que a gente falava agora há pouco. Fazer uma leitura de quem tem disposição, condições físicas de correr pelo time. Fazendo um paralelo, Abel, no jogo de domingo, porque o Corinthians, mesmo muito desfalcado, foi um time que superou o Vasco. Superou o Vasco na intensidade. E aí, para isso, foram importantes os jovens que entraram no time. O Guinegão na frente, o Cauê jogando mais pelo lado. Jogadores que deram força, sem a bola, participaram do jogo. Fora os vários volantes que jogaram naquela partida. Eram 4 volantes. Eu considero o Bidon ainda um volante, embora ele tenha jogado um pouco mais à frente. Mas por quê? Foi um time de operários. Operários que lutaram o tempo inteiro, que foram mais intensos que o jogo do Vasco. E hoje o futebol brasileiro é cada vez mais assim. A gente olha para o Flamengo, né? O Flamengo faz muito gol, mas eu dizia aqui ontem, a grande virtude do Flamengo não é fazer muito gol, é tomar pouco gol. Sofrendo pouco gol, você vai conseguindo ter uma base para depois crescer no ataque. Então o Santos precisa, com o Vojvoda, dar um choque de realidade e falar o seguinte: vamos marcar. Primeira coisa, marcar. Segunda coisa, marcar. Terceira coisa, marcar. Depois a gente começa a pensar do meio para frente. É parar de perder. É um time intenso, é um time brigador, é um time de operários em campo.
É um time que entregue garra, raça, disposição, vontade, competição, que não tem sido a característica do Santos. O Santos é um time que tem assistido os adversários em campo. Né? Foi mais uma vez Mesmo isso. quando ganha. Poucos jogos que ganhou. Por exemplo, os dois Sofreu contra o últimos. Juventude. Cruzeiro. Vai lá, consegue um gol e tal. Mas não é um time que compete 90 minutos. E quando não compete, fica muito difícil, porque hoje o campeonato é um campeonato de muita pressão, de muita intensidade, de pouco espaço, de fôlego, de resistência, de resiliência. E o Santos tem pecado nisso. Eu acho que o grande choque que o Vojvoda precisa dar do Santos é o choque da intensidade. É o choque de entender que o time está no buraco, que o time precisa dar muito mais, correr mais. E isso começa por arrumar a defesa. Não perdendo, você já pode começar a ganhar. É esse o fato. Ser um time que briga mais o tempo inteiro pela bola. Está faltando isso ao Santos desde a frente. Isso começa... Mostrei isso no dia da goleada para o Vasco, a gente fez aqui a análise tática. É efeito cascata. Começa a marcar errado lá na frente, isso vai estourar lá em cima na defesa, ou lá atrás na defesa. Então tem que começar a gestar a marcação. E no meio de É campo? consequência. Está pedindo intensidade e a marcação cerrada com Tomás Rincon? Com Schmidt? É isso. Tem que tentar. Tem uns garotos lá, como o Corinthians Neymar? recorreu os garotos contra o Vasco, já tinha recorrido no outro jogo. Tem disposição? Eu acho que o Neymar, a questão do Neymar é assim, ele é reserva técnica. O Neymar, a carreira inteira, se você for olhar, nunca foi um jogador que marcou. O próprio Barcelona, no auge dele, outros marcavam. Ele, Messi, ficavam mais esperando a bola para que pudessem usar a energia que tinham no momento do ataque. E o Barcelona era um time que quase sempre estava presente no ataque, né? Quase que o tempo todo. Subia a marcação, conseguia bloquear a troca de passe do adversário e estava sempre pressionando. Não vejo hoje capacidade do Neymar, não é nem vontade, capacidade física de participar da marcação. Então talvez seja a melhor posição. Coloca ele mais avançado. Ele tem que ajudar um pouco lá na frente, marcar os zagueiros e tal, mas sem exigir que ele componha a marcação na zona de meio de campo. Mas ele também, mesmo jogando lá mais avançado, tem que ajudar minimamente a pressionar os zagueiros. Estar presente, se antecipar, fazer leitura. Mas não dá para abrir mão da qualidade técnica dele no time do Santos hoje. Sem dúvida. Os outros, operários, jogadores operários. O Santos tem isso no seu elenco? Que É possível se não tiver fazer no elenco principal, que busque da base, que faça ver os jogadores que estão lá, necessidade, porque não dá para ficar jogando do jeito que o Santos tem jogado. Alguém tem que bater na mesa e acordar o time, pô. É porque é muita gente com essa prerrogativa, né? Se você jogar com o Tiquinho, o Neymar, o Barreal, o Roleza, aí não vai dar mesmo. Eu de cara mexeria no Barreal. Acho que se tem que sacrificar alguém, aí começa. A questão do Tiquinho, se o Neymar jogar mais adiantado, aí não é Tiquinho. Aí ele vai Não dá os construindo. dois. Ele vai construindo. A gente tem uma tela com o desempenho do Santos nesse ano, nessa temporada de 2025, e também do Vojvoda. Estava no Fortaleza até pouco tempo atrás e não estava bem nesta temporada. Olha, são muito semelhantes aí as porcentagens, os aproveitamentos. O do Vojvoda, 40,4%, com Fortaleza, repito, neste ano muito mal. E o Santos também, 40,7%. Muito mal o aproveitamento do Santos nessa temporada. Aí está juntando, imagino eu, o Campeonato Paulista do Santos também, Copa do Brasil, em que foi eliminado. Mas, principalmente no brasileiro, o aproveitamento é menor ainda do que 40%. O que traz o Vojvoda ao Santos não é o trabalho deste ano. Está claro. Sabe que não é. No brasileiro, o aproveitamento do Santos é de 35%. Se você colocar só o Campeonato Brasileiro. Aproveitamentos muito baixos, tanto do Santos quanto do Vojvoda nessa temporada. O que traz o Vojvoda ao Santos é o acumulado do trabalho pelo Fortaleza, os melhores momentos pelo Fortaleza, e a dúvida que eu tenho é justamente essa. Tem muita diferença todos os elencos que ele teve no Fortaleza, de característica, em relação às características desse time do Santos. Mais a cobrança. Cobrança do DNA, cobrança do peso do Santos. Fortaleza evoluiu muito no cenário nacional, mas é incomparavelmente menor que o Santos.
história do Santos, as Menor cobranças na do Santos, história, porque no o momento número não. de torcedores do Santos, espaço na mídia do Sim, Santos. número de torcedores. Vai ver a média de torcida do Fortaleza, que joga no Castelão, e o Santos jogando em Vila Belmiro. Não, mas eu digo torcida Sim. no país, né? Ah, sim. O problema é que o tem Santos, santista em o todo Santos lugar. insiste em jogar num lugar que cabem no máximo 15 mil pessoas. É um outro Ele problema. acha que é também. bonito isso, que vai para frente com isso. É, Não e vai. E aí, o Vojvoda chegando também, ele tem a obrigação de colocar todo mundo na mesma página que ele estava na entrevista de ontem. Não foi um técnico que vendeu a ilusão de que o Santos vai brigar por título imediatamente. Nem não, tem como, né? não, mas Poderia. Né? ele poderia se contaminar pela megalomania da diretoria, de parte da torcida, porque no começo do campeonato tinha muita gente achando que com o Neymar o Santos seria campeão brasileiro. Essa era a expectativa, inclusive do presidente, que cobrou o time na primeira rodada por ter perdido para o Vasco Não tinha nem fora de Neymar casa. naquele jogo. Pois é, então o Santos... Disse que era um absurdo perder do time do Vasco. Se ele soubesse Aí depois que perdeu vinha de depois, 6. hein? Então, mas pelo fator Neymar, o Santos entrou numa megalomania que não corresponde à realidade. O Santos deu um passo além da perna, acreditando que já nessa temporada, voltando... Nação, está começando a se formar um novo Santos, né? Marco de César, né, do Racing está na mira também. O Santos quer reforçar o setor de zaga. Rômulo, né, do Tigres, como vocês viram aí, né? O pessoal do Linha de Passe soltou aí. Geralmente quando solta aí é o Globo Esporte que traz a informação. E o Palácio, né, que já está certo. Para mim também o Rômulo vai chegar. Isso já é dedo do Vojvoda. É inteligência. Agora temos um treinador que sabe contratar. Não é mais a diretoria que traz jogadores. Agora, quando você tem um treinador da categoria do Vojvoda, ele chega, não, eu quero esse jogador aqui, ó. Esse jogador condiz com o meu estilo de jogo. Quando você tem um estilo de jogo, como é o caso do Vojvoda, que é um treinador formado, experiente, fica mais fácil. Porque já conhece os atalhos, né? E o Santos tem jogos difíceis. O Santos não está ainda na zona de rebaixamento e não vai continuar. Vai sair dali, eu tenho certeza. Cara, e o Vojvoda precisa recuperar o Neymar. Porque o Neymar vai ser a peça-chave dessa virada, porque é um jogador diferente. É um jogador que bate falta, bate pênalti, isso é bom. Eu sendo Vojvoda, eu conversaria com o Neymar, você não pode jogar 90 minutos, cara. Você vai ter que fazer um trabalho de reforço muscular, você vai jogar 60 minutos. Você não pode carregar o time nas costas sozinho. Você já tem 33 anos, você é um cara experiente, mas você não pode carregar o Santos nas costas. Essa é minha opinião, pessoal. Essa é minha opinião. Eu dividi o fardo, entendeu? Claro, não estou dizendo que Neymar carrega o Santos nas costas, mas a gente viu que o Santos e o Neymar ainda é mais inferior, né? Não cria, cara. O Santos jogou contra o Bahia, ninguém fez nada, pô. Neymar estivesse ali, poderia atrair um pouco mais de visibilidade e sobrar espaço pro Roletes e pro Barreal. É isso que eu tô falando. E sobre o Guilherme, eu acho que mesmo que o Vojvoda tente recuperar o Guilherme, o problema ele vai ter que ter muita calma com a torcida, né? Que é o torcedor que quer a saída do Guilherme. Não é o time do Santos. Aí é complicado, né? Então eu sou suspeito de falar isso. Eu deixo aí pra mídia falar. Eu não tenho nada contra o Guilherme. Torço que ele seja feliz pra onde ele for. Mas ele sabe que ele não pode mais pra time da Série A. E ele sair pra um time de Série B, aí é consciente dele. Bom, pessoal, o vídeo ficou muito longo. Eu não gosto de fazer vídeo muito longo. Vai voltar para os meus 15 minutos, mas tem muita notícia do Santos, Vojvoda aí. Eu não posso deixar vocês desinformados, beleza? E por agora é só. Estamos de volta de noite. Às 19 horas em diante. É quando acaba aqui, quando eu chego do trabalho. A gente posta mais um vídeo sobre o Santos, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.